Rapaziada, Edward, comumente conhecido e popularmente conhecido como Edmundo, falou sobre a artilharia do Neymar na seleção brasileira. É fake? É verdadeira? Vamos ouvir a opinião dele e depois a gente comenta. Outra coisa que eu vi você perguntando pro Edilson, mas o Neymar é o maior artilheiro da seleção. Primeiro, na nossa época a gente era campeão, o Brasil era campeão e não disputava a eliminatória. Adoro o Neymar, adoro. Mas ele é artilheiro contra a Bolívia, artilheiro contra o Chile, artilheiro contra Venezuela. É um pouco mais fácil do que você ser o artilheiro. Eu não vejo, não me lembro de protagonismo do Neymar. Também não tive não, tá? Eu não lembro de protagonismo do Neymar jogando contra a França, a Alemanha, a Inglaterra. A velha pergunta, os números não mentem. Os números mentem. Eles mais mentem do que dizem a verdade, na minha opinião. Porque se você faz 3 gols num jogo contra a Bolívia, vale muito menos do que você fizer um gol contra a França, numa quarta de final, oitava de final de Copa do Mundo. Outra coisa que eu vi você... Cara, pesado. Pesado, eu achei nem que foi no sentido de certa forma aí de menosprezar o feito do Neymar, mas eu acho que ele quis elucidar um assunto relacionado à questão das estatísticas, né? Antes a gente entrar no mérito principal da questão se esses números do Neymar são um pouco mentirosos, vamos entrar no geral, tá? Que é o fato dos números mentem. Eu digo, cara, porque eu acompanho o futebol de uma forma mais analítica, né? Pra quem me conhece vai entender. Inclusive tem alguns links que se você quiser me seguir, por exemplo, no meu canal, onde eu trago análises mais táticas e tal, e lá eu falo sobre estatística também. Assim, a gente sempre pensa que o jogo diz mais do que a estatística, né? E hoje a gente vive uma situação com essa facilidade que a gente tem em ferramentas estatísticas, aplicativos estatísticos, onde muitas vezes a gente vai lá, olha, cara, o jogador teve nota 8 nesse jogo e jogou muita bola. Quando nem sempre é assim. Assim como o contrário também. Vou dar um exemplo para vocês do próprio Neymar. PSG e Bayern volta lá naquela Champions League lá, nem me recordo que ano, talvez eu coloque aqui para vocês, mas enfim, cara, ele tirou nota 5.9. Aí você vai olhar a atuação dele no jogo, cara, ele jogou muita bola. Jogou muita bola, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E o Edmundo tem uma certa razão nisso. Às vezes os números mentem, tá? Agora, sobre a questão do Neymar. E é legal que o Edmundo ele não foi desumilde, né? Tanto que ele falou, eu mesmo não decidia. Legal. Porque se a gente parar pra pensar e pegar a carreira do Edmundo foi jogadoraço, pra quem não viu. Foi jogadoraço. Aço, tá? Só que na época dele tinha outros jogadoraços, tá? Então, assim, ele teve tempo de seleção, 92 a 2000, tempo que ele jogou, venceu uma Copa América, inclusive, em 97, mas ele fez apenas 39 partidas e 10 gols. E a única Copa do Mundo que ele atuou foi no de 98, onde teve toda aquela questão, né? Ronaldo teve a convulsão e tal, ele ia entrar como titular, não entrou, depois entrou já com a equipe tomando baita cacetada. Então, assim, o Edmundo é um cara que merece, assim, muito respeito futebolisticamente falando. Ponto, tá? Chegando, então, agora pro outro ponto que ele falou. Na época a gente era campeão e não jogava eliminatório. Jogava sim. Por exemplo, entre 98 para ir pra Copa 2002, o ciclo da Copa 2002, cara, a gente chegou esculhambado. E como a gente viu, o Edmundo atuou na seleção até 2000. Tá? Então, assim, aquele ano, né, foi um ano muito conturbado. Troca de treinador, chegamos totalmente desacreditados e fomos ex. Então, nesse ponto, eu acho que ele deu uma exageradinha. Pro lado deles. Agora, que jogamos muito mais partida de seleção brasileira atualmente, isso com certeza, eu acho que de modo geral o futebol se joga muito mais, olha a loucura que é o nosso calendário, né? E lá no cenário europeu também eles jogam bastante, tá? E aí, com tudo isso esclarecido, eu acho que nada melhor do que a gente pegar os números do Neymar, que foi o que eu fiz, e dissecar eles, tá? Porque assim, o Neymar é artilheiro da seleção brasileira com 79 gols e 128 partidas. Realmente um número muito alto se a gente comparar com o próprio Edmundo. Por quê? Porque o Neymar estreou em 2010 na seleção. A última partida dele foi aquela contra o Uruguai, da lesão em 2023, tá? Então assim, se ele tivesse continuado ainda, ele teria mais gols ainda, tá? Isso significa que ele é maior que o Pelé, já que ele tem mais gols? Não, significa que ele tem mais gols, ponto, tá? E aí, dá pra gente perceber que a maioria das partidas dele, de fato, foram partidas que não valiam grande coisa, né? Que são os amistosos, são 70 amistosos, isso é natural, a CBF precisa ganhar dinheiro, né? Aliás, a CBF adora ganhar dinheiro, então tem que ter amistoso pra caramba, né? E geralmente, contra a seleção porcaria, tanto que
a gente tem toda essa discussão. Pô, chega na Copa do Mundo, não pegou um adversário grande, não testou, né? Quantas vezes a gente falou isso? Acho que nos 2 últimos mundiais a gente comentou sobre isso daí também. Aí depois, o maior número de partidas é de qualificação para o Mundial, ou seja, as eliminatórias, 28 partidas e 6 gols marcados, 19 assistências. Números absurdos, isso não tem que falar. Copa do Mundo também, 13 partidas e 8 gols em Copa do Mundo, tá? Incluindo, por exemplo, um gol contra a Croácia, que poderia, se não tivesse aqueles 4 minutos, meu Deus do céu, ter colocado a gente numa Copa, né? Copa América, 12 jogos, 5 gols e 4 assistências. E Copa das Confederações, que inclusive aqui tá o grande mérito dele, na minha opinião, do jogo mais decisivo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois, se vocês quiserem, eu mando aqui pra você essa parte, você consegue ver jogo a jogo, todos os jogos que ele já jogou pela seleção brasileira. Aí, o fato do Edmundo ter falado, pô, contra a Bolívia, contra a Chile, né? Vamos ver. Aqui nessa matéria da ESPN, eles colocaram as maiores vítimas do Neymar, tá? Ou seja, tem tudo aqui. 9 gols contra o Japão, ou seja, a maior vítima do Neymar é o Japão. Mas sei lá, Bolívia e Chile também não tá muito longe do Japão. Pô, acabamos de perder pro Japão, né? Mas assim, também não é uma seleção que é campeã do mundo, seleção grande, né? Mas 9 gols contra o Japão, depois 6 contra o Peru, aí 5 contra Estados Unidos e aqui entra a Bolívia. De fato, ele fez muito contra a Bolívia mesmo, 5 gols. Terceira artilharia do Neymar contra seleções é contra a Bolívia. Aí depois o Chile vai entrar aqui, ó. Fez 2 golzinhos só contra o Chile, fez até pouco, né? Fez até mais gol contra a Croácia, olha que maluco, né? Que teve amistoso contra a Croácia, a gente enfrentou a Croácia na Copa 2014 também, né? Então, fez 4 gols na Croácia que, na minha opinião, não é a seleção top, mas tá ali pertinho, né? E aí depois tem outros dados aqui que a gente já viu. Aí o que eu fiz um exercício aqui e pedi pro ChatGPT fazer para nós. Peguei aquela tabelinha do Transfermarkt e pedi para ele separar somente os jogos contra a França, Alemanha, Portugal, Argentina, Inglaterra e Espanha. Talvez tenha faltado o Uruguai aqui, tá? Mas aí tá os principais, maiores seleções do mundo aqui no momento, tá? Contra a França, tá? Foram duas partidas, tá? Com uma assistência e um gol, ou seja, 2 participações em gol em 2 jogos. Contra a Alemanha, ele jogou apenas uma vez, tá? Que ele pegou errado, porque ele estava fora aqui desse daqui, 7-1 2014 e 2018 amistoso ele também estava fora, porque ele tinha fraturado o metatarso. Então, basicamente, uma vez o Neymar jogou contra a Alemanha no amistoso e fez um gol. Ah, Gabi, é amistoso, né? Mas fez um gol. Contra Portugal também uma vez, uma assistência e um gol, tá? Contra a Argentina, são muitos números, depois a gente vai ver ali o geralzão, porque a gente jogou muito mais contra a Argentina. Destaque, tá? Negativo para a Copa América 2021, perdemos com aquele gol de Di Maria, né? E aí começou toda essa questão da Argentina voando, né? Mas ele não fez gol, não deu assistência e a gente perdeu o título, né? Depois mais jogo de eliminatória, aí teve aquele Super Clássico das Américas, que é um joguinho que não valia grande coisa, mas a gente foi campeão ali com gol, assistência do Neymar também em um dos jogos, foi ida e volta, para quem não lembra. Depois pegou também a Inglaterra, talvez aqui também questionável, né? Porque 3 vezes que enfrentou a Inglaterra amistoso, nenhum gol, nenhuma assistência. E contra a Espanha, meu amigo, foi aquele 2013, Copa das Confederações. Esse é o principal jogo, um dos maiores jogos do Neymar, na minha opinião, assim, dos grandes, se tratando de seleção. Acho que, inclusive, ele jogou muita bola contra a Bélgica, tá? Se tivesse feito um gol ali... Eu sei que o Si é complicado, né? Mas acho que se tivesse dado aquele pênalti no Gabriel Jesus, tinha batido o pênalti, talvez a gente tinha classificado. Enfim, a gente não tava falando disso daqui agora. Mas fato é que foram 21 partidas contra seleções grandes, 7 gols, 6 assistências. Contra a Argentina, 13 jogos, 3 gols e 3 assistências, 6 participação para gol, quase uma média de 0.5 ali, né? E a final da Copa das Confederações. Então, para fechar esse vídeo, Edmundo tá certo? O Neymar tá tudo certo com a artilharia do Neymar? Cara, na minha opinião, os dois estão certos. O Edmundo tá certo em falar que muitas vezes os números mentem, tá? E o Neymar não tem culpa de, na maioria das vezes, ele ter que enfrentar seleções de baixo nível ou em amistosos, né? Talvez o que a gente pode questionar, o Neymar poderia ter levado a gente, teria classificado a gente contra a Croácia, contra a Bélgica, que foram os principais jogos. 2014 ele não tava porque teve a lesão antes ali, com o Zuniga. Mas assim, eu não acho que o Neymar foge de jogo grande. Acho que é uma situação natural. Acho que se a gente pegar, por exemplo, os números do Cristiano Ronaldo também, a gente vai ver um maior número de gols contra seleções de menor nível, porque tem os amistosos, tem as eliminatórias da Europa que a gente sabe que pega uma Bósnia na vida, pega uma Macedônia, pega um não sei o que tem, é normal, tem que jogar contra essas equipes, né? Assim como o Messi. E aí, por fim, uma das falas que me chamou a atenção dele foi dele ter comentado, né? 3 gols contra a Bolívia ou um jogo de oitava de final vale muito mais. A estatística não mostra isso. Corretíssimo. O Edmundo tá correto. Vou dar só um panorama aqui real para vocês. O Gabigol, ele é conhecido
né? E muito respeitado por isso, por ter marcado muitos gols em momentos decisivos. Talvez ele não seja aquele artilheiro, tá? Que você vai pegar a média de gol, pá, 1,2 gols por partida na sua carreira. Não, tá? Mesmo ele fazendo bastante gol. Só que no momento que precisava, ele tava lá definindo. Agora, em contraponto, não tô comparando qualidade, mas se a gente pega uma discussão que tem com o Haaland, por exemplo, qual que é a discussão do Haaland? É um cara meteórico, inclusive eu gosto muito do futebol dele. Acho exagerado o pessoal falar que ele só sabe fazer gol. Eu posso até fazer um vídeo lá no canal de análise um dia sobre isso, mas enfim. O Haaland é o cara de gol, gol, gol. Ah, pegou o Everton, pegou o Wolves, pegou isso, pegou aquilo. Beleza, tá? Você vai pegar o campeonato inglês e com certeza ele vai ser um dos artilheiros, ou se não, o artilheiro. Só que a grande discussão é o quê? Ah, em final, tudo bem, jogou somente final, não fez gol. Ah, semifinal, também nunca fez gol. Quarta, também nunca fez gol, tá? Então tem essas nuances dos números, que os números não vão mostrar pra você. Porque quando lá na frente, daqui 20 anos, a galera vê os números do Neymar, não que seria um demérito se entendesse isso também, eles não vão pensar, cara, nossa, mas foi 9 gols contra o Japão, 5 contra a Bolívia, não fez nenhum na Alemanha. Não, eu acho que o mérito dele tá em ser consistente. Só que, pelo menos a minha opinião, eu gosto mais do cara que quando tiver a oportunidade, ele vai definir contra num jogo grande. Não sei se vocês concordam comigo não, mas enfim, essa é a discussão sobre a fala do Edmundo, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que logo menos trago mais vídeos nesse estilo aqui pra vocês, valeu? E claro, comenta aí a sua opinião sobre toda essa situação, né? Tamo junto!